Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu sou Laura Potric, eu sou psicóloga, sou especialista no tratamento da ansiedade e hoje eu preparei para a gente o segundo episódio da série A Mente em Pânico. Nesse segundo episódio da série A Mente em Pânico, eu vou trazer para vocês um hábito mental que a gente tem e vou só dar uma relembrada no último episódio, quando a gente falou sobre a hipervigilância, né? Eu acho importante a gente lembrar, né, que as pessoas que sofrem de ataques de pânico frequentes, elas muitas vezes desenvolvem essa hipersensibilidade, essa hipervigilância em relação aos primeiros sinais físicos que a ansiedade dá e que faz com que se sintam permanentemente ansiosas a respeito do seu estado físico, né? Então, qualquer coisinha já dá o estalo aí de se sentir, meu Deus, a crise de pânico está chegando. E uma outra coisa que é muito comum, um outro hábito mental que é muito comum nos ansiosos é catastrofizar. A gente falou, né, que a má interpretação das catástrofes de sensações físicas inexplicáveis está no cerne dos ataques de pânico. E por isso esse elemento está em destaque, né, bem no centro do nosso diagrama, quando o evento central da criação do pânico está relacionado ao jeito que a gente interpreta essas sensações físicas, né? Então, a gente tem uma sensação física e logo já interpreta ela como uma catástrofe que está acontecendo. A hipervigilância, ela pode produzir um pensamento automático e imediato da pior hipótese em relação ao que a gente está sentindo. E se eu estiver tendo um infarto, e se eu perder o controle e isso virar um ataque de pânico, e se eu estiver enlouquecendo, você se reconhece assim? Você percebe que isso está muito presente no seu dia a dia? Então, se você percebe isso, não deixa de curtir aqui esse canal, esse podcast. Não deixa de conhecer o meu material lá no programa Tratando Sua Ansiedade, no www.laurapotric.com.br, porque lá tem muito material, tem muita coisa bacana para te ajudar a lidar com tudo isso. No pânico, né, o pensamento catastrófico envolve um exagerar a probabilidade e a gravidade no seu pior desfecho. E a gente superestima a probabilidade de que palpitações cardíacas refletem um problema cardíaco subjacente. Então, a gente subestima a nossa capacidade de lidar com as coisas que podem vir a acontecer e a gente subestima a nossa capacidade e a gente superestima os problemas, a gente superestima a doença, a gente superestima o que de pior pode vir a acontecer. Vamos voltar lá para a Lúcia, né? O nosso exemplo aqui. Quando ela é indagada sobre o aperto no peito, ela superestimou completamente o número de vezes que isso já tinha acontecido e estava ligado de fato a uma disfunção cardíaca. Algumas sensações físicas tendem a nos levar a determinados erros de interpretação, né? Então, muitas vezes é comum de eu receber no consultório pessoas que me dizem assim, eu estava com uma dor de cabeça e já achei que era um AVC. Eu tive um aperto no peito e já achei que era um ataque cardíaco. Então, olha só, eu vou ler com vocês aqui e vou ler mesmo porque é bastante coisa e eu não quero deixar de perder nenhum item aqui de tudo isso que eu anotei pra gente. E eu quero que você agora preste atenção e perceba se você se reconhece em algum desses pensamentos que eu vou trazer. Se você se reconhece, busque ajuda, não fique parado aí tentando lidar com tudo isso sozinho. Sozinho é muito mais difícil. Então, olha só. Você já teve aquela sensação de aperto no peito, dor e palpitações? E isso já gerou automaticamente um pensamento como algo errado com o meu coração, eu posso estar tendo um infarto, estou sobrecarregando o meu coração. Isso é uma interpretação catastrófica desse aperto no peito. Ou você já teve falta de ar, uma sensação de asfixia, uma respiração irregular e logo veio o pensamento, não estou respirando o suficiente, e se eu começar a sufocar, não consigo respirar? Isso também é um erro de pensamento, é uma distorção que a gente faz. Por quê? Porque se você tentar respirar, se você parar para respirar, você vai conseguir. Ou então você já teve aquela sensação de vertigem, tontura, desmaio,
E isso logo trouxe o pensamento de estou perdendo o controle, estou enlouquecendo, isso pode ser um sintoma de um tumor cerebral? Ou você já teve náuseas ou cólicas abdominais e logo veio um pensamento, e se eu ficar realmente doente e começar a vomitar? Ou então uma inquietude, uma tensão, uma agitação, e aí vem o pensamento, isso é o começo de um ataque de pânico total. Estou perdendo totalmente o controle das minhas emoções, estou excessivamente estressado. Ou então você teve um tipo de esquecimento, uma desatenção, perda de concentração, e aí vem aqueles pensamentos automáticos e catastróficos. Estou perdendo o controle sobre o meu funcionamento mental. Há algo terrível e errado comigo. E se eu tiver uma grave perda de capacidade intelectual? E por fim, você já se sentiu assim fora da realidade ou como se você não estivesse naquele lugar e daqui a pouco começou a pensar, isso poderia evoluir para uma convulsão? Isso é um sinal de que estou enlouquecendo, que estou tendo um colapso nervoso? Pois é. Esses erros de interpretação dessas sensações corporais que eu trouxe agora para vocês são formas de a gente interpretar erroneamente os nossos sensações físicas e que já logo dá o estalo para a gente começar a pensar, vou ter uma crise de ansiedade. E aí a nossa mente se enxerga, se percebe numa situação de extremo ameaça e perigo, e aí começam a vir alguns sintomas efetivamente de crise de pânico. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é prestem atenção no quão vocês estão distorcendo essas sensações físicas e sempre se perguntem qual é outra possibilidade de interpretação dessa sensação que eu estou tendo agora. Não tem outras formas, não tem outras possibilidades de essa dor de barriga ser só uma dor de barriga de algo ruim que eu comi? Não pode simplesmente ser uma dor de cabeça porque você bebeu pouca água no dia? Então, sempre considere outras possibilidades. Sempre considere que não é um único sintoma que vai trazer uma catástrofe para a vida de você. Se você gostou desse episódio, se você curte o meu material, se você curte o que eu trago aqui para você, não esquece de acionar o sininho, de dar um like aqui no vídeo, de compartilhar com seus amigos e principalmente de pôr em prática tudo que eu trago aqui para você, que com certeza você vai viver uma vida com muito menos ansiedade.